angústia, sofrimento, decepção, amargura, solidão, tristezas, diz o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus tem uma palavra que mudará a tua vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor Jesus. Para ouvir as mensagens, acesse canticosccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com. Servo de Deus Cláudio Martins. Abra o teu coração e ouça agora a palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 19 de junho de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 8. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim,
que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê. O Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvireis. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o conselho da Tua Palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações por Tua infinita misericórdia, pelo Teu grande amor. Ensina-nos a Tua sabedoria, por amor do Teu santo nome. Ó Deus, abre os olhos daqueles que estão com seus olhos espirituais fechados, que o Senhor venha libertar de todo o pecado, de toda a iniquidade, que o Senhor, por Tua misericórdia, venha libertar do império das trevas. Operando o Senhor, ninguém pode impedir. A Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que pelo poder da Tua palavra muitas coisas venham a ser esclarecidas e desvendados todo o mal, e venha a ser liberto na vida de cada um, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.
Será que Deus abandonou a terra? Como eles diziam aqui? Será que Deus não nos vê? Será que Deus não vê tudo que está acontecendo aqui neste país? Aquele que fez o olho, será que não vê? O que fez o ouvido, será que não ouve? Nosso Deus é um Deus longânimo, benigno, cheio de misericórdia, não nos tratou conforme as nossas iniquidades, Salmo 103. Mas diz a palavra de Deus em Hebreus que aquele que vive deliberadamente no pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados, antes um ardor de fogo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Assim estava a corrupção no tempo da lei, muita corrupção. E Deus pegou Ezequiel, o seu profeta, o seu atalaia, em visões. Diz aqui no capítulo 8 de Ezequiel: Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. O Espírito de Deus levantou Ezequiel, tomando-o pelos cabelos. Diz que uma forma de uma mão tomou pelos cabelos da cabeça de Ezequiel, e o Espírito de Deus levantou ele entre a terra e o céu. É como se estivéssemos presos dentro de um labirinto. Dentro de um labirinto nós não conseguiríamos achar a saída. Imagine você dentro de um labirinto. Você não consegue achar a saída. Você vai para um lado, para o outro, entra num beco, não acha a saída. Foi necessário que Deus levantasse Ezequiel pelos cabelos. Foi necessário que Ezequiel estivesse entre a terra e o céu, ou seja, no alto. Porque a nossa visão aqui na terra é limitada. A nossa visão aqui é limitada. Nós vemos somente o que está diante dos nossos olhos, ou as coisas que Deus revela pelo seu bom Espírito Santo, como está escrito em Coríntios capítulo 2, capítulo 1, que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os seus escolhidos, para aqueles que o amam, mas Deus revelou pelo seu Espírito. Paulo também diz que as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente, que o homem natural, ele não consegue compreender as coisas espirituais. Assim estava Ezequiel, sendo profeta de Deus, mas não conseguia enxergar a podridão que havia no templo. Muitos dentro das igrejas não enxergam a podridão que existe em alguns púlpitos. Não conseguem entender por que na sua igreja nada muda. Por que na sua igreja não se fala em pecado, não se fala em santificação? Muitos não conseguem compreender porque não foram abertos seus olhos para que possam ver a sujeira que existe por trás de alguns púlpitos. Deus levantou Ezequiel pelos cabelos. Talvez você esteja caído e não tenha enxergado quanta sujeira que existe por aí. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Deus enviou os seus atalaias.
O juízo de Deus, diz o apóstolo Pedro, começará pela casa de Deus. Já houve no tempo passado. Já houve pelo profeta Jeremias, que Deus disse para Jeremias: não ore por este povo, Jeremias, porque eu não vou ouvir a sua oração. Ezequiel ficou perplexo, pasmado. Em visões ele foi arrebatado, ele foi levantado entre o céu e a terra para que pudesse ver a sujeira que estava ocorrendo no templo. Segue mais a palavra de Deus. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. O discernimento do Espírito é um dos dons do Espírito Santo. Muitos pedem dons de curas, de fazer milagres, mas o dom mais importante no reino de Deus é o dom de discernimento de espíritos. É quando podemos ver o que está além dos nossos olhos. É quando podemos ver a sujeira que existe por aí. Que muitas vezes não compreendemos por que a nossa vida não muda, porque não conseguimos ver a sujeira que está muitas vezes por trás de alguns púlpitos por aí. E o dom do discernimento de espírito é o que nos revelará a podridão que está por aí. Assim estava também no templo. Assim acontece também no tempo de hoje. Como disse o profeta, como diz o apóstolo Paulo, que enfrentou falsos irmãos. Assim também ocorre no tempo de hoje. E aqui diz mais: e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no altar. Ou seja, estavam usando o nome de Deus. A glória do Deus de Israel, em Apocalipse diz: só queremos ter o teu nome, tira o nosso opróbrio. Só queremos ser chamadas pelo teu nome. As cartas às 7 igrejas da Ásia, em uma delas está escrito assim: só chame nós pelo teu nome, tire o nosso opróbrio. Ou seja, só queremos ter o nome de ser cristão. Queremos só ter o nome de igreja, mas a sujeira pode deixar. Pode continuar a sujeira. Deus diz: sai dela, povo meu. Não sejais participantes dos vossos pecados. E disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que é da banda do norte a porta do altar, e estava a imagem de ciúmes à entrada, e disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Você está vendo, filho do homem, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações, para que me afaste do meu santuário. A única coisa que afasta Deus de nós é o pecado. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação de vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que ele não vos ouça. Então eles queriam afastar Deus dali. Só queremos ser chamados por nome de Deus, por povo de Deus. Mas não queremos seguir as suas leis. Não queremos jugo em nossas vidas. Assim estavam os sacerdotes. Assim estavam todos corrompidos. Quando Jesus veio à terra, ele escreveu em Mateus 23, ele rasga o verbo com os fariseus e chama eles de sepulcros caiados, que por fora eram bonitos,
mas por dentro estavam cheios de ossos de mortos, que existiam somente sujeira. Quando Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios, curava muitos no sábado, os fariseus se revoltavam contra Jesus, porque o interior do seu prato era sujo, porque do seu coração saíam coisas más, perversas, porque eles davam o dízimo de tudo quanto tinham, não era como aquela mulher que deu uma única moeda, porque eles viviam de aparência, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Assim estavam os fariseus com as vestes até os pés, mas por dentro seu coração estava sujo, não honravam os seus pais, não honravam os seus pais. Era somente mentira, era somente um mundo de faz de conta, como existe na política aqui no Brasil, somente um mundo de mentiras e de faz de conta, de enganos, de aparência. Só queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Assim estavam vivendo os sacerdotes. Gostaria que você viesse comigo aqui em Isaías, capítulo 28. Isaías, capítulo 28, do versículo 1 ao 9, diz assim: Ai da coroa de soberbos, ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente, a derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como a bêbara antes do verão, que vendo-a alguém e tendo-a ainda na mão a engole. Naquele dia o Senhor dos exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham, até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. Veja o que Deus diz, Isaías 28, versículo 7. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu, ao desmamado e ao arrancado dos seios? Versículo 8. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. Assim estava o estado dos sacerdotes. A apostasia. Será inevitável a vinda do Senhor Jesus, sem que antes venha a apostasia. Mas verás ainda maiores abominações. Quantas abominações temos visto? O esfriamento da igreja, pecados nos púlpitos, levantando as mãos manchadas, contaminadas de sangue, ou seja, contaminadas de pecados. O esfriamento da igreja, a sujeira que se esconde por presentes. Ai daquele que encobre as transgressões por presentes. Ai daquele que ao mal chama bem. Ai daquele que ao mal
chama bem. Quanta iniquidade! E verás ainda coisas maiores, e verás abominações maiores. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. Quantos buracos que estão nas paredes, que você só vai conseguir enxergar pelo discernimento do Espírito Santo. Foi o Espírito de Deus que elevou Ezequiel entre os céus e a terra. Oh, meu irmão e minha irmã, busque o dom de Deus, o dom do discernimento de Espírito, para que você possa ver as coisas, a sujeira que acontece por aí, para que você venha a sair dela, povo meu. Não sejais participantes dos vossos pecados. Somente pelo Espírito Santo que conseguiremos enxergar o que está por trás, a sujeira que ocorre por aí. Por isso que a sua vida não muda. Por isso que você está em algum lugar por aí, alguma igreja por aí, e a sua vida não muda. Sabe por que não muda? Porque tem sujeira no púlpito, porque tem iniquidade no púlpito. Por isso que a sua vida não muda. Tens nomes de que vive, mas está morta. Então a sua vida não muda. É somente pelo Espírito de Deus que você vai entender as coisas, que você vai ter visões como teve Ezequiel. Ezequiel teve que ser tomado pelos cabelos da sua cabeça. Será que Deus vai ter que dar um chacoalhão na tua vida para que você possa entender as coisas e ver com clareza? O Espírito de Deus elevou Ezequiel entre os céus e a terra, para que ele pudesse ver, porque nós dentro desse labirinto não conseguiremos enxergar nada. Somente quando o Espírito de Deus nos abre os nossos olhos, e foi o que fez com Ezequiel. E Ezequiel viu toda a sujeira que ocorria por dentro do templo, toda a podridão. Como também Jeremias escreveu no capítulo 8 que eles eram como caçadores de passarinhos, enganavam o seu próximo, cada um cometia adultério contra a mulher do seu próximo. Em Jeremias capítulo 8, você pode ler Jeremias do capítulo 1 até o 10, e você vai ver a sujeira que existia entre o povo de Israel. Eles caçavam as pessoas como caçam passarinhos, armavam os laços, acaçapavam e enganavam cada um o seu próximo. Viviam de aparências de mentiras. O amor seja sem falsidade, sem hipocrisia e sem fingimento. Mas não é o que tem ocorrido. Não é o que tem acontecido. A igreja de Atos não tem nada a ver com a igreja de hoje. Essa igreja morna, vazia. A igreja de Atos, cada um vendia suas propriedades e lançavam nos pés dos apóstolos e dividiam cada um conforme a quem tinha necessidade. Não era uma igreja egoísta, uma igreja materialista como é a igreja de hoje. A sujeira que esconde por presentes, ai daquele que encobre as transgressões por presentes, ou seja, por subornos. Muitos compram até ministérios por dinheiro, por suborno, por poder, status, tendo aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Mas Deus irá vir. Aquele que fez o olho vê, aquele que fez os ouvidos ouve. E Deus está vendo toda a sujeira que você tem cometido. Você pensa que Deus não vê? Você pensa que Deus não está vendo? Deus é paciente. Deus é longânimo, mas quando Ele se ira, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se você está vivendo em pecado, corra para Deus hoje enquanto há tempo. Confesse os teus pecados ao Senhor enquanto há tempo. Peça perdão a Deus por toda a sujeira que você praticou, por toda a iniquidade. Chegue diante de Deus hoje. Arrependa-se dos maus caminhos. Ele levou-me à porta do átrio. Então olhei,
e eis que havia um buraco na parede. Quantos buracos nas paredes tem por aí? Quantas brechas que tem nas casas de oração? Jerusalém gravemente pecou. Lamentação de Jeremias, capítulo 4. Não esperavam que o inimigo entraria pelas portas de Jerusalém, e entrou. Satanás entrou pelas portas de Jerusalém, queimou a fogo. Sabe por que ele entrou? Porque Jerusalém gravemente pecou. Sabe por que há iniquidade na igreja? Porque assim qual é o povo, assim será o sacerdote. Há buracos nas paredes, ou seja, há iniquidades. Há pecados não confessados, há feridas purulentas, não saradas e não espremidas, no meio do povo de Deus. Jesus disse, deixa crescer o joio junto com o trigo. Mas Jesus não disse, deixa o púlpito estar como está, com a sujeira. Não. A sujeira tem que ser tirada. Assim Deus mostrou a Ezequiel em visões o que estava acontecendo. Por que Jerusalém foi destruída? Por que os muros de Jerusalém foram fendidos e as portas queimadas a fogo? Por que o inimigo entrou em Jerusalém? Porque Jerusalém gravemente pecou. Gravemente. Foi uma coisa muito séria que aconteceu. Os pecados de Salomão fez com que o reino de Deus fosse dividido. Todo pecado tem consequência, principalmente no púlpito. Principalmente. Então, cavei na parede e eis que havia uma porta. E disse, meu filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede e eis que havia uma porta. Deus queria mostrar para Ezequiel. E mostrou. Então me disse, entra e vê. Entra, Ezequiel, olha lá. Olha o que eu estou vendo, Ezequiel. As malignas abominações que eles fazem aqui. As malignas abominações. E entrei. Ezequiel diz, entrei e olhei. E eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Doía o coração de Deus, aquela sujeira que eles estavam praticando. Um povo que Deus elegeu para ser sacerdote. Deus te colocou no ministério para você viver a sujeira, correndo atrás de coisas erradas. Você não era povo de Deus. Hoje você usa do teu ministério para se saciar da lã das ovelhas. Está comendo da gordura das ovelhas. Você não era nada. Deus te fez o que você é hoje. E você está se alimentando da gordura das ovelhas. Está vivendo da lã das ovelhas. Está usando o teu ministério para se corromper. Por causa do poder. Você está agindo igual agiu Satanás. Por causa do seu comércio, ele diz, assentarei a minha cadeira acima do trono de Deus. Foi lançado para a terra até o inferno. Você está agindo, usando de engano na casa do Senhor. Aquele que usa de engano em minha casa, não ficará na minha casa. Salmo capítulo 15, diz a palavra de Deus. Você está usando de engano. Você está usando o poder que Deus te deu. Foi Deus que te colocou aí. Você está honrando Deus? Não, você está desonrando a Deus. Deus te colocou aí, nessa tribuna, para você apacentar as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Você não está apacentando as ovelhas do Senhor. Você está dispersando as ovelhas do Senhor. Você está trazendo abominação para a casa de Deus com os teus pecados. Você não está cuidando das ovelhas de Deus. Você não está indo atrás da que está coxa mancando. Mas você está cuidando do seu próprio prazer, da sua própria cobiça.
Você está vivendo como Satanás, do pó da terra, dos seus próprios pecados você está vivendo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se conserte enquanto há tempo, enquanto há vida há esperança, porque os abomináveis não entrarão no reino de Deus. Pensas que engana a Deus? Com trambiques? Com sujeiras? Deus enviou os seus atalaias, por toda a terra tem. 7.000 que não se dobraram diante de Baal e não o beijaram. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras, pintadas de imagem. E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: tornarás a ver ainda maiores abominações do que as que estes fazem. Ao invés de adorarem a Deus, eles estavam nas trevas, com as suas câmaras pintadas, estavam de pé diante das suas pinturas, das suas imagens e esculturas, ou seja, servindo a outros deuses, servindo aos seus bel prazer, se saciando de futebol, enquanto as almas estão morrendo. Ao invés de você estar com os teus joelhos no chão 2 horas, clamando a Deus pelas madrugadas, você está se deleitando nos ídolos deste mundo, você está se enchendo das coisas desta terra, e está deixando as ovelhas mirrar, e está deixando a casa do Senhor vazia, porque tal qual é o povo, assim será o sacerdote. Se o sacerdote da igreja desta forma, se ele está na cobiça da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, toda a igreja vai ser abalada, toda a igreja vai mirrar como aquela mão mirrada daquele homem, e assim está a tua vida. Você tem vivido no seu bel prazer, tem deixado a Deus e acha que Deus não vê, acha que Deus te abandonou, acha que Deus abandonou a terra, mas está vivendo na sujeira, está se saciando dos meios da internet, está se enchendo da pornografia, e depois quer subir no púlpito consagrado a Deus? Não está consagrado. Está adorando os ídolos, está adorando o ídolo da pornografia, está com as suas mãos sujas de pecado. Como que você ousa a ler a palavra de Deus? Assim está a tua vida. Se conserte com Deus enquanto há tempo, antes que Deus traga à luz tudo que está encoberto nas trevas, como Ele mostrou para Ezequiel. Por enquanto Deus está mostrando para os seus atalaias. Deus mostrou somente para Ezequiel a sujeira, para que Ezequiel profetizasse a imundícia que eles estavam vivendo. Por enquanto a igreja ainda não sabe, porque quando a igreja souber, grande vai ser a tua ruína. Aquilo que você faz nas trevas, Deus colocará à luz, como Ele fez com Davi. Davi achou que podia ficar mais de 1 ano com o seu pecado encoberto, os seus pecados encobertos, mas não ficou. No tempo determinado por Deus, Deus enviou o profeta Natã e contou uma parábola para Davi. E Davi falou: não pode fazer isso com esta ovelha. Tem que ser restituído 4 vezes mais. E foi restituído. 4 filhos de Davi morreu por causa das suas iniquidades, por causa do seu pecado de adultério, por causa do homicídio com Urias. Toda sujeira será desvendada. Se conserte com Deus enquanto é tempo. Você que Deus te deu ministério na igreja para pregar a palavra,
Se conserte com Deus enquanto é tempo. Se Deus está enviando esta palavra, é porque Deus quer que você seja salvo no dia do Senhor. Não viva de aparência. Assim estava vivendo os fariseus, de aparências. Estava vivendo de aparências. Deus mostrou para Ezequiel. Versículo 14. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Até as mulheres deles estavam chorando por demônios. Ao invés de chorar pelos pecados, ao invés de se arrepender da iniquidade, chorar nos pés do Senhor Jesus, estavam chorando por Tamuz. Estavam chorando pelo passado. Eu quero cebola, eu quero alho, eu quero pepinos, eu quero melões. Chorando pelo passado. Chorando pela escravidão do Egito. Talvez você tenha chorado pela escravidão do Egito. Você quer voltar para trás. Você quer viver como você vivia lá atrás, chorando por Tamuz. Assim está a tua vida. E até as mulheres choravam por Tamuz. Veja que um abismo chama outro abismo. Se o sacerdote da igreja está corrompido, toda a igreja se corrompe. Toda a igreja se corrompe. Não sejais participantes dos vossos pecados, diz o Senhor em Apocalipse. E mais abominações existia. E levou-me para o átrio do interior da casa do Senhor. E eis que estava à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. De costas para o templo do Senhor. E com os rostos para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Virou de costas para Deus, você deu as costas para Deus. Todo aquele que se desvia os seus ouvidos de ouvir a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Por isso que você não gosta de ler a Bíblia. Porque você não quer conhecer os juízos de Deus, os preceitos de Deus, a palavra que cura, que salva, que liberta, que é juízo. Você sabe que o dia que você tiver todo o conhecimento da palavra de Deus, você não será mais julgado como uma criança, mas como uma pessoa adulta na fé. E aquele que deixa a lei do Senhor, até a sua oração será abominável. Ao invés de chorarem pelos seus pecados, estavam chorando por Tamuz. Estavam adorando o sol. Adoravam imagens pintadas na parede. Era só sujeira que estava na casa de Deus. O juízo ou o julgamento começará pela casa de Deus, escreveu o apóstolo Pedro. Até gostaria que você acompanhasse comigo essa passagem de Pedro. É na segunda carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. 1 Pedro 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Aonde aparecerá o ímpio e o pecador? Então diz que o julgamento começará pela casa de Deus. Assim Deus enviou o seu atalaia
o profeta Ezequiel para que venha corrigir o seu povo, que se desviaram de Deus. Quando se deixa de orar, quando se deixa de buscar a palavra de Deus, não pense você que está sozinho e nem sozinha. O diabo vem com as suas ciladas, vem com as tentações e quer manter as pessoas presas no pecado. Porque assim você não vai ter tempo para orar, para buscar a Deus. Então o meio pelo qual ele te mantém preso e presa em muitas coisas. Assim como estava Marta, afadigada com muitas coisas, mas Maria tinha o seu coração puro, escolheu a boa parte e que Jesus disse que não será tirada. Mas Deus levantou esses sacerdotes e estavam vivendo desta forma. Você pensa que Deus te levantou para servir a Deus na igreja, para você viver no seu bel prazer? Você pensa que você foi chamado para ser servido? Não. Foi chamado para servir. Aquele que quiser ser o maior, será servo de todos. Você foi chamado para cuidar das ovelhas. Você não foi chamado para ser o rei, para ser adorado, bajulado, reverenciado. Você foi chamado para servir e não para ser servido. Jesus não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Jesus deixou toda a sua glória e se fez homem mortal como todos nós. Se humilhou a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Foi humilde, deixou a sua glória, o seu poder, o seu principado, o seu reino que não é deste mundo, e se fez mortal para nos salvar, para nos servir. E ele diz que nós temos que seguir as suas pisadas, seguir o jeito que Jesus vivia. Temos que viver também, tendo este sentimento de humildade e não de soberba, porque a soberba antecipa a queda. E se hoje você está em pecado em cima de um púlpito e sendo servido, amanhã você terá a sua queda. Porque de Deus ninguém escarnece, tudo que o homem semear, ele ceifará, ele irá colher. Todos nós, até eu que estou pregando essa palavra, você pensa que eu vou escapar se eu viver no pecado? Você pensa que se eu tiver uma vida dissoluta e viver a mentira do que eu prego, você pensa que eu não vou estar no juízo de Deus? Diz lá em Romanos, tu que dizes que não deves adulterar e cometes adultérios, pensa que escapará da ira de Deus, do juízo de Deus? Então não adianta eu pregar a palavra e não viver. Eu vou trazer só juízo para mim. Só juízo. Eu tenho que viver o que eu prego. Senão eu vou colher também as consequências. Todos nós estamos nesta terra para servir a Deus. Não pense que você é grande. Foi Deus que te colocou aí. Deus te colocou aí, pode te colocar lá embaixo também se você não se consertar. Ele fez com Nabucodonosor e ele chamou Nabucodonosor de meu servo. Meu servo, em que ele manteve o seu povo preso por 70 anos na Babilônia. Usou Nabucodonosor por um pouco de tempo só. Mas depois usou o rei Dario, o filho de Nabucodonosor, rei Belsazar, os medos e persas depois. Fez Nabucodonosor comer capim e grama igual animal. Cresceu pelos no seu corpo e ficou 7 anos pastando e o orvalho caía sobre ele. Deus não tirou a sua misericórdia, ainda que o fez como um animal, mas não tirou a sua misericórdia. Por 7 anos, depois restituiu o seu lugar novamente. Você pensa que Deus não pode te tirar daí? Você está brincando com Deus? Está brincando com o pecado? Está cavando buraco na sua parede? Está adorando o sol? Estão chorando por Tamuz? Está se curvando diante de imagens, diante de ídolos? Está se enchendo do mundo, achando que Deus está contigo? Deus não te chamou para se encher do mundo, mas te chamou para cuidar das suas ovelhas, para cuidar da sua casa. Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas tem que ter os quesitos que Deus estabeleceu nas cartas de Paulo a Timóteo. Tem que ter a sua vida limpa diante de Deus. Ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Relaxadamente, de qualquer jeito.
Assim estavam os sacerdotes, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse: filho, viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eio-los a chegar o ramo ao seu nariz. Não deixa Deus chegar o ramo ao teu nariz. Ele levanta o homem, mas ele abate o homem até o pó. Satanás queria a cadeira de Deus colocada acima do trono de Deus. Foi abatido até o chão, aos infernos, como diz em Isaías, capítulo 14. Foi abatido até o inferno, lá embaixo. Caiu. Cuidado. A soberba antecipa a queda. De Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem semear, ceifará. Não adianta. O juízo de Deus é inevitável. Não brinque com Deus. Se Deus te colocou aí para cuidar de uma igreja, cuide da igreja com humildade, não com soberba. Não pensa que você é alguma coisa, porque Deus te tirou do charco de lodo, Deus te tirou do pó da terra e te colocou aí nesta tribuna para glorificar a Deus, para servir a Deus, e não para viver de mentiras e de enganos. Ou ele vai chegar com o ramo no seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz. Eu não os ouvirei. Se conserte com Deus enquanto é tempo, porque se na tribuna, no púlpito, não tiver limpeza, vida santa, homem de oração, a igreja inteira se corrompe. Assim estava o povo de Israel, todos corrompidos porque havia sujeira na casa de Deus. E se houver sujeira na casa de Deus, no púlpito, no ministério, toda a igreja se corrompe. Assim como é o povo, assim será o sacerdote. Deus seja louvado. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, sabemos que horrenda coisa, Pai, é cair nas tuas mãos. Senhor, muitos vivem na tua casa de aparência. Têm aparência de piedade, mas negam o teu poder. Acham que os teus olhos não estão vendo a sujeira que se faz na tua casa. Mas eu peço, Senhor, tem misericórdia de todos nós, por amor do teu santo nome. Tem misericórdia, Pai, desses que estão em iniquidade, em pecados, em cima de um púlpito. Tem misericórdia das suas ovelhas, Pai. Senhor, tem compaixão, porque sabemos que o teu juízo começará pela tua casa. Eu rogo a ti, Senhor, tem misericórdia de todos nós. Conserte, Senhor, estas vidas, envia o arrependimento aos seus corações, por amor do teu santo nome. Sara a tua igreja, Pai, por amor do teu nome. Receba esta oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.